a pouquinho vai ter artesanato, viu, gente, aqui. Então, já se prepara para você ver coisas maravilhosas, viu? E aprender. Quem sabe você não aprende aí algo. Doutor, vamos lá. Vamos ter mais perguntas. Tem áudio aí, né, Jana? Solta mais um áudio. Bom dia, Marília Lima. Aqui é a Angélica de Mangabeira. Eu gostaria de saber se eu estou um pouco acima do peso. Eu queria saber, porque à noite eu ronco muito, estou roncando muito. Isso também faz parte do coração? Eu gostaria de saber o que eu devo fazer, qual procedimento devo tomar. Eu gostaria que o doutor me respondesse, por favor. Bom dia. Bom dia. Essa questão do ronco faz parte também, doutor? Tem alguma coisa a ver com o coração? Acho que não, né? Não. Mas eu acho que é apneia do sono, essas coisas. Veja bem, se ela for gordinha, né? Porque o ronco nada mais é do que a passagem do ar à noite pelo palato mole. Nós temos o palato duro na frente e o palato mole atrás. Então, se você tem algum problema de obstrução de vias aéreas superiores, de nariz e tal, então a tendência é você respirar pela boca. Sim. E a passagem do ar pelo palato mole vibra o palato mole, daí o ronco, né? Que não tem nada a ver com o coração. Não, a primeira coisa é emagrecer, mas isso é com o doutor Rodrigo. Com o doutor Rodrigo, né? Passando direto pra você. Inclusive, tem uma pergunta aí, acho que é pra ele agora, né, Janaína? Solta aí, vai. Bom dia, doutor. Bom dia, Marília. Bom dia. Eu queria saber, doutor, por que é que quando eu bebo pouco, eu não bebo muito. Meu coração acelera muito. Isso é perigoso. Eu já fiz o ecocardiograma, não deu nada. Bom. E aí, minha gente? Bom, eu acho que Vou é pra deixar mim. pros dois responderem aí. Vamos lá, doutor. Quer responder, doutor? Questão da bebida, por favor, Posso fazer Rodrigo. só uma pensa aí? Tá. Sim. Bom, já posso adiantar que é o álcool. Agora, com certeza. não aconselho você a parar de beber, não. Beba mais um pouquinho. Aí vai dar água, né, doutor? A gente nunca diz, para de beber. Ninguém vai parar assim tão rápido, né, Rodrigo? Qual é a fórmula para ir parando aos poucos, Rodrigo? Então, o álcool, né, ele, de certa forma, ele também é um estimulante e ele é um dos primeiros a serem absorvidos. Assim que a gente ingere a bebida alcoólica, para vocês terem ideia, ele é absorvido no nosso estômago, diferente de vários outros nutrientes. Então, é o primeiro a entrar na nossa corrente sanguínea. Tudo isso mexe com o nosso processo circulatório, porque aumenta o volume e aí a gente tem que excretar um pouco mais. E sim, algumas pessoas, elas podem ter um pouquinho de alteração nesse batimento, causando relaxamento ou um pouco mais de uma aceleração no coração. O ideal é que a gente, caso não tenha nenhum problema, né, não venha restringir totalmente essa bebida, mas que a gente beba com muito cuidado, muita parcimônia, até porque tudo em excesso vai lhe trazer mal. Não só para a saúde do coração, mas para a saúde de outros órgãos também, o que não é interessante. Então, assim, tudo é equilíbrio. Tudo é a gente trabalhar com equilíbrio na nossa alimentação, na nossa rotina diária, entre tantos outros. O vinho, doutor, o pessoal fala assim, vinho, uma tacinha todos os dias, faz bem pro coração. É verdade? Isso é... Pode falar. Pode falar. Eu queria fazer apenas uma observação em relação... Quando eu pontuei aqui que eu sou contrário àquela história de não beber, tal, eu acho que pode beber sim. E para isso a gente tem que se reportar algumas coisas, né? Veja bem, o próprio Cristo, né? Ele tinha a possibilidade de transformar água em vinho, né? Exatamente. Então ele tinha essa facilidade, a gente tem que comprar, né? Mas eu acho assim, um pouco de vinho todos os dias, vinho tinto, né? O branco e o rosé, nem do Porto não. Mas o vinho tinto, eu acho sim que uma taçazinha de vinho é bom. Acho que o doutor Rodrigo pode aduzir alguma coisa, mas ele diminui, inclusive, o colesterol, porque o álcool é um colesterol. Rapaz, então eu vou tomar uma taça todo dia, viu? Pode tomar. Pra melhorar. Menina, olha... E não precisa ser vinho muito bom, não. Aquele suquinho de uva integral, que parece um vinhozinho, ele é bom? Ele é indicado? Tem muito açúcar, não? Tanto o suco de uva integral, quanto também o vinho tinto, né? Eles são muito benéficos, claro, que se utilizados da forma correta, devido a uma substância que a gente conhece como resveratrol,
que está justamente contida nesse tipo de alimento, que é o que dá o pigmento e que tem um efeito antioxidante, protege nossas células. Então, ele tem sim benefício, certo? Para a nossa saúde, não só do coração, mas do corpo todo, desde que ele também seja utilizado corretamente. E aí também cabe aquela pergunta, será que eu só com a tacinha de vinho, eu consigo ficar só com a tacinha de vinho? Ou será que eu vou ter que beber a garrafa toda? Pois é, vai deixando na geladeira aí, ou na sua adega, quietinha aí todo dia você toma uma tacinha, dá tudo certo. Doutor, a questão do energético. Comprar garrafa pequena. Pequenininha que aí não tem erro. Um energético, né? Porque muita gente, quando toma um energético, aí sim, né? Fica palpitando o coração bastante. Tem gente que toda vez que toma, o bicho acelera. Claro. Faz mal, é perigoso? Cafeína, é a cafeína que ele tem, né? Aham. Então, eu Ainda mais volto- misturado com a bebida, que muita gente Exato. toma com uísque, né? Sempre Exato, toma ainda misturado. É pior, né? Esse especialista que eu consultei em relação a sono, né? Ele fala, depois de 4h30 da tarde, nada de café. E é bom todo mundo tomar café à noite, né? E também ele não permite que seja tomado álcool À noite. à noite, né? Que é horário bom de tomar, né? Mas Pois ele é, não deve, né? meio a gente estando em casa, né? A gente toma minha gente, se eu tomar vinho, uma taça, daqui a pouco eu tô assim. Pronto, eu é o não que o sei, Dr. nada Rodrigo acontece. disse. É o que o doutor Rodrigo Eu disse, tô- toma eu tô- pouco. Bebo É o pouco, eu nem segredo. bebo. Eu bebo tão pouquinho, né? É só pra fazer o migué. Mas assim, eu sinto logo sono. Não sei que danado é isso, não. O vinho me dá sono. Mas ele ceda. uma coisa que dá um ele sono. Ele ceda. É, né? O problema é esse. É verdade. Isso é um dos efeitos do álcool, né? Exato. É. O relaxamento, então você relaxa. Os outros eu não sei. Eu não tomo muita coisa. Mas o então... sono não é bom. O sono do vinho não é bom. É horrível. No outro dia tá uma ressaca danada. É. E Aí você fica com dor de sonha muito, cabeça. né? Sonha muito, né? Eu não me lembro, não, de ter sonhado. Nós sonhamos uma média de 7 vezes por noite. É só que a gente não lembra. Não lembra, né? Mas é nós verdade. sonhamos uma média de 7 vezes, né? Engraçado, o senhor falou isso agora, antes de eu chamar aqui o áudio, o meu menino, essa noite, 2 dias depois, 2 dias antes aí, há 2 dias atrás, ele chegou e disse, mamãe, 7 anos, mamãe, tive um sonho horrível. Ele acordou bem cedinho, quando eu acordei, ele já estava acordado. Disse, não, nada aconteceu, cara, ele já está acordado, ele acorda tarde, né? Mamãe, não consegui dormir. Ele contou ao pai dele dentro do carro primeiro, depois ele veio me contar porque eu fui perguntar. Ele disse ao pai dele assim, papai, eu não consegui dormir porque eu tive um pesadelo. Mas eu orei, eu não entendi porque eu orei para papai do céu e eu tive esse pesadelo. Aí ele parou e falou, ô Jesus, será que o senhor não escutou minha oração ou eu não orei direito? Muito engraçado, Eu acho que criança. talvez ele tenha orado baixo, né? Baixinho demais, né? Se não Pra foi chegar dormir. no céu demora, né? Demora um pouco, né? Eu ri demais. Vai, Janaína, solta aí a pergunta, por favor. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Eu tenho um filho de 16 anos que a vida dele era deitado jogando celular. Só que agora ele começou a trabalhar. Como ele trabalha num frigorífico, ele passa o dia inteiro em pé. E os pés deles estão muito inchados, muito inchados. Não sei se é porque ele passava muito tempo deitado e hoje em dia está em pé, mas também ele sente dores no coração, dores fortes, e o coração dele acelera muito. Ok. Isso pode ser o quê, doutor? Ok. Veja bem, com certeza quase que absoluta, não é? Isso é uma alteração de ordem vascular periférica, não cardíaca. Mas tem que investigar outras coisas também. Pode ser uma diabetes também? Pode, tem que investigar a parte renal, né? E na maioria das vezes nós conseguimos controlar isso com meia elástica, não sendo de origem cardíaca ou renal, com meia elástica e um medicamentozinho que ative a parte circulatória, porque nós temos 2 corações, temos o coração central e temos o coração periférico, que é a nossa panturrilha. Então, se ele passava muito tempo sentado e agora passou a ficar em pé, lógico que o organismo sofre com isso, né? Mas não é nada complicado, não. Nada complicado, não. Tenha certeza. Mas nada melhor do que ir ao médico, né? Investigar, né, o caso, porque às vezes pode ser alguma coisa que não tenha nada a ver com o coração e que você precise cuidar rapidamente. É novinho? É novinho, tem gente que fala assim, é só novo, não vou ter nada não. Os novinhos também estão tendo, viu, minha gente? Não pense que só depois de uma certa idade aqui a gente tem
Nada não. Os novinhos tá tendo muita coisa também. Bora lá, Janaína, tem mais pergunta? Tela? Áudio? Então solta o áudio. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Eu me chamo Rosemary. Doutor, eu gostaria de saber por que dá essas dor acima do peito e no meio do peito, umas dor finas, furando. Bom, aí é o seguinte, nós precisamos ver duas coisas. O coração normalmente ele não dói. O coração não dói. Quando o coração dói é porque é a angina do peito ou é infarto do miocárdio em série, né? Ou seja, em caminho. A angina vem antes do infarto do miocárdio. Mas tem que investigar sim, porque diferente do que se pensa, o coração não é do lado esquerdo. O coração é no centro, no meio, né? E normalmente a dor cardíaca, ela vem acompanhada de outros comemorativos. Por exemplo, a dor que se irradia para o braço, se irradia para a mandíbula, se irradia para o estômago, para as costas. E associado a isso, ainda tem, às vezes, náusea, sudorese fria. Todos esses juntos é que caracterizam a dor cardíaca. Não é qualquer dor no peito que nós podemos imputar isso ao coração. Mas isso necessita, sim, de investigação. Primeiro, com teste ergométrico, ou cintilografia miocárdio, ou então, em outra situação, a angiotomografia, que substitui totalmente o cateterismo, diferente do que na época que comecei era só cateterismo cardíaco. Hoje já tem a angiotomografia que supre essa necessidade com baixo índice de problema. Maravilha. Tem mais um áudio, solta aí mais um áudio, Janaína. Bom dia, Marília. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu tenho um filho de 7 anos e já 2 vezes já que ele vem até a mim e diz assim: mãe, eu tô passando mal. E quando eu chego perto dele, eu pergunto o que é e ele diz que tá com vontade de vomitar e o coração muito acelerado. Isso tem a ver com o coração e o que eu devo fazer? A quem eu devo procurar para o procedimento, para que eu venha descobrir o que é isso? Bom, a cardiologia hoje ela está extremamente segmentada, né? Antigamente o cardiologista ele via criança, adulto de várias idades, né? Hoje não, hoje já tem um cardiologista pediátrico, ele está acostumado a ver esse tipo de patologia, mas posso lhe adiantar, diante do que eu já vi ao longo desses todos os anos, né? Tem que investigar. Isso. Normalmente a criança já tem a frequência cardíaca mais elevada do que o adulto, isso é comum. Mas o que sela o diagnóstico vai ter que ser pelo menos um eletrocardiograma e um exame cardíaco bem feito. Bem feito. Eu chamo a atenção, bem feito. Muito bem. Rodrigo, rapidinho aqui também pra gente tá perto de encerrar já. Eu queria saber assim, alimentos que a gente não deve de jeito nenhum tá comendo. Eu vejo muita gente dizendo, olha, enlatados, embutidos, não sei o quê, salsicha, olha, tudo isso não presta, não come. É verdade? Então, os alimentos que a gente não deve consumir para que a gente não venha prejudicar, né, a saúde do nosso coração são justamente alimentos que são ricos em gorduras saturadas, que são justamente alimentos como embutidos, enlatados, salgadinhos prontos. Não é que a gente deva cortar tudo, mas a gente deva comer com muito equilíbrio, com muito cuidado, dar preferência a alimentos mais frescos, alimentos in natura, também preferir gorduras boas, que muitas vezes quem tem algum tipo de problema no coração ou mesmo vascular, acredita que deve se cortar qualquer tipo de gordura. E não é bem assim. A gente deve sim ter um consumo de gorduras benéficas, que aí entra justamente o azeite, algumas oleaginosas, castanhas, né? Então, assim, a gente pode estar consumindo gorduras que vão trazer benefícios, como a dos peixes, entre tantos outros, e que vão auxiliar nossa saúde do coração e de todo o corpo. Além de que, hoje em dia já se existem muitos estudos que mostram que as gorduras boas, principalmente que são ricas em ômega 3, elas têm um efeito anti-inflamatório e cardioprotetor, o que é muito importante. Maravilha.
Olha só. Chamar atenção uma Sim. coisa, doutor Rodrigo, se me permitir somente falar um pouquinho só sobre o azeite, porque o azeite vocês têm que ter cuidado, né? Não é comprar o mais barato, é o melhor. E principalmente o extra virgem. Que é mais importante, né, doutor? Eu estava vendo outro dia essa questão do azeite, né? O azeite que é bom para fritura é esse. O azeite que é bom para colocar no alimento é esse outro. E assim vai, né? Tem Extra os, virgem. tem os, é o melhor. os azeites que uns são adequados para fritura, outros não. E outros Claro são falsificados. Né? Isso, e tem uns que não prestam. A gente tem que ter muita atenção ao rótulo hoje em dia, né? O rótulo, ele quem vai nos direcionar, porque a gente tem visto que os alimentos e a indústria alimentícia, ela tem modificado muito seus rótulos. Então, por exemplo, hoje se encontra azeite do dia a dia. Mas o que é azeite do dia a dia, né? Se a gente tem azeite, azeite é azeite, né? E aí a gente tem alguns tipos de extração, que é o extra virgem, certo? O de consumo diário, que é o normal. Então, assim, a gente tem que estar muito atento ao rótulo, porque muitas vezes, muitos produtos, eles vêm para nos enganar, como é o caso, por exemplo, que está aí surgindo leite, que na verdade não é leite, e os consumidores se confundem, creme de leite que não é creme de leite e tantas outras coisas. O rótulo é quem vai nos direcionar para que a gente não venha estar comprando, por exemplo, uma mistura de óleo com azeite, que é o que está acontecendo também muito nos supermercados. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo a compra adequada, porém quando a gente vai ver o rótulo lá, é uma mistura de óleo vegetal com azeite. Ou então, e aí o azeite vem em uma pequena proporção que não vai trazer benefício que a gente quer, né? Isso. Doutor, a gente fala muito aqui de doação de órgãos, né? Como é que é feito o transplante, por exemplo, de doação de órgãos? A pessoa tem que ter... tem que ser compatível? Como é que é? Ele tem que ser compatível não só do ponto de vista sanguíneo, né? Mas também do tamanho do órgão. Né? Existe tamanhos diferenciados, né? Sim. Claro que criança tem menor, mas... porque o tórax, ele comporta um tamanho de coração. Tem que ser mais ou menos do tamanho do receptor e doador, de tal forma que se possa colocar o coração com total tranquilidade, né? E confesso o seguinte, que as pessoas pensam e acham que o transplante cardíaco é uma coisa extremamente difícil. Não é. Não é. Tem cirurgias congênitas que são muito mais difíceis de serem realizadas do que o transplante cardíaco. Porque se retira o coração, mas deixa-se o molde dele. E depois vem com um outro e acopla, né? É uma cirurgia de só costura. É diferente da cardiopatia congênita, que você tem que recompor, às vezes, todo o órgão. Essa é mais difícil, principalmente em criança. É por isso que a maioria dos cirurgiões, eles se especializam em criança de baixo peso. Você imaginou, né? Mas o transplante cardíaco em criança tem que aguardar um pouquinho. Tem que ter a compatibilidade não só sanguínea, como também tamanho de tórax e tudo mais. Mas é muito tranquila, é uma cirurgia tranquila. Maravilha, viu? Olha, quero agradecer aqui a vocês por terem vindo participar do nosso programa. Voltem sempre, foi maravilhoso o nosso papo. Parabéns aí, doutor, pelo seu dia. Obrigado. Também, que é dia do coração, dia dos médicos que trabalha com isso, né, gente? Que cuida desse órgão tão precioso. Eu queria dar o meu último recado. Eu acho que você tem que amar a Deus, amar a sua pátria, ame ao próximo e ame, principalmente, a você mesmo. É verdade. Muito bem, viu? Tá aí, dado o recado. Rodrigo, obrigada por você ter vindo também, viu? Obrigado Parabéns também, aí Marília. pela sua profissão maravilhosa, viu? Continue assim, colocando um pouco na regra. Olha aí, no próximo bloco a gente tem artesanato. Não sai daí não, volto bem rapidinho.